Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, nós vamos iniciar mais um webinário. Hoje, nosso tema principal é para falar sobre boas práticas, mas antes da gente começar a falar, né, da nossa agenda de hoje, para quem não me conhece, sou a Mariane Pereira, sou gerente nacional da P-Systems, então é um prazer recebê-los aqui hoje para a gente bater um papo. Então, é um bate-papo, então a gente espera muito a participação de todos vocês. A gente conta com. Vocês podem utilizar aqui o chat. Quem for um pouquinho mais desinibido, quiser abrir o microfone também, é só levantar a mão que a gente vai liberar aqui para ter essa interação, porque todos os nossos encontros têm como objetivo a gente ter uma troca, tá? Então, a experiência de vocês em campo é extremamente enriquecedora para esse tipo de encontro. E comigo aqui hoje, nós temos o Agnaldo. Eu vou dar a palavra para ele, para que ele possa se apresentar. Ele faz parte aqui do time da Pesquisa no Brasil. Então, Agnaldo, dê boa noite aqui pro pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sou Aguinaldo, sou engenheiro eletricista, já atuo no mercado de energia solar, né? Tem uns 4 anos, mais ou menos. Acho que a maior parte desse período eu trabalhei fazendo projetos e homologação de sistemas, né? E agora eu faço parte da equipe de suporte técnico aqui da P-Systems. Isso, ele veio pro time para contribuir, então foi uma ótima aquisição aqui. Sou suspeita para falar, mas está fazendo um excelente trabalho. E o nosso objetivo, né, nesse encontro aqui, é que vocês aproveitem e tirem todas as dúvidas, que o Agnaldo vai trazer uma visão do nosso pós-venda, né? Do que a gente enxerga como recomendações, como boas práticas para auxiliar vocês. Então, não vai englobar todas as situações possíveis, mas a gente trouxe aqui o que a gente encara como prioridade, como prioritário, para que a gente abra a nossa discussão de hoje, tá? Nós temos aqui também, vocês estão vendo aí a Beatriz. Tá, faz um tchauzinho, Bia. Ela é a nossa coordenadora de marketing. Então, ela que é responsável por todos esses eventos, todo o sucesso aqui é a responsabilidade dela. Então, obrigada, Bia, por participar aqui com a gente também. Bom, vamos começar a falar, né? Como eu trouxe o tema hoje é falar sobre boas práticas. E antes de a gente entrar na parte de instalação, na parte técnica, é extremamente relevante e importante que a gente traga um olhar de atualização até mesmo da marca P-Systems, né? Acredito que boa parte do público que está aqui hoje já conheça a P-Systems como fabricante de microinversor, como uma empresa que desde 2010 iniciou as suas atividades buscando desenvolver produtos que trabalhassem o melhor desempenho dos sistemas, que aumentasse a segurança desses sistemas. E a gente está muito feliz, se você quiser passar o slide, que em 2025 nós tivemos alguns pontos, né? Além de trazer primeiro o microinversor multimódulo, desenvolver produtos que se adequassem à realidade de todas as regiões em que a P-Systems atua, nós temos hoje também o orgulho de falar que nós temos o maior projeto com microinversor instalado no mundo. É um sistema, ele é um centro de exposição, então é um galpão imenso, ele fica lá na China e possui 25 megawatts de painéis instalados. Então, o maior sistema, hoje, se vocês procurarem a nível global, o maior sistema com microinversor é um sistema com o microinversor da P-Systems. E o nosso objetivo, né, a P-Systems, quando desenvolveu o primeiro microinversor, 1 a 1, depois 2, depois 4, né, hoje, se vocês encontram microinversores multimódulos no mercado, a P-Systems é responsável por trazer essa topologia. Foi nichada como um equipamento, né? O microinversor em si, ele foi nichado como um equipamento que era para ser trabalhado em sistemas residenciais, sistemas menores, porque é uma conexão direta ali com o módulo fotovoltaico. E hoje, poder demonstrar que nós temos uma planta de 25 mega, que é a maior, extremamente importante e relevante e uma conquista muito grande para a marca, de reforçar que nós apostamos em uma tecnologia porque identificamos que essa tecnologia iria aumentar a segurança e melhorar o desempenho dos sistemas, mas que não é apenas aquele cliente que vai utilizar 2 módulos, aquele cliente que vai utilizar 4 módulos, 8 kW-pico. Esse cliente é o cliente do microinversor. A gente está comprovando na prática que nós podemos sim atender da melhor forma possível sistemas maiores.
Então, ter esse sistema, ter essa planta, ela representa a consolidação da nossa filosofia, né, de trazer segurança para todo tipo de sistema, e mesmo sendo um sistema uma planta tão grande como essa. Então, são 15 anos desenvolvendo produtos, 15 anos trazendo inovação para todos os mercados, e é muito gratificante poder enxergar dessa forma. A Persistence também é a número um em exportação de microinversores multimódulos. Então, além de pioneirismo, hoje, se a gente pegar o volume de exportação, a Persistence é a número um globalmente. Então, também em 2025, em um cenário extremamente desafiador, onde a gente vem acompanhando as oscilações do mercado, a dificuldade, né, de trazer novos projetos, de trazer inovação, a concorrência aumentando. Atingir esse patamar é extremamente significativo e reforça que as nossas apostas, né, o que nós apostamos lá em 2010, quando iniciamos o desenvolvimento de microinversores multimódulos, se transforma em um bom resultado, né? Então, hoje está com a liderança global, representa que o trabalho foi bem feito e a estrutura bem realizada. Pode passar. Então, hoje, falando em estrutura, né, bem realizada, a Persistence ela está presente com sistemas instalados em mais de 160 países, e isso representa a nossa expertise em entender a necessidade de cada uma dessas regiões e produzir, desenvolver equipamentos que atendam realmente a necessidade de todas essas regiões. E com isso, hoje a Persistence conta com 9 escritórios físicos, né, em algumas nessas regiões, para a gente ter esse tipo de contato e conseguir fazer essa ponte, essa ligação com o nosso time de desenvolvimento, que é um time incansável, né? Porque atender a necessidade real de mudança de legislação, atender a mudança de perfil, a forma com que o cliente final está consumindo energia, a parte de GD, a parte de geração, é o que faz com que a gente consiga montar um portfólio que faça sentido para cada região. E é isso que a gente traz aqui para o mercado brasileiro também. Então, nosso escritório aqui no Brasil, ele fica no interior de São Paulo, então a gente está no estado de São Paulo. Mas mesmo assim conectados com todo o Brasil, para a gente conseguir ofertar uma tecnologia que atenda à real necessidade de cada uma das regiões que a gente atua. Então, a gente tem clientes que precisam de controle de injeção lá em Minas Gerais, porque a CEMIG está reprovando projetos por causa de fluxo reverso. Então, é formatar o nosso portfólio para que a gente consiga fazer essa limitação de potência, essa limitação de produção. Então, esse tipo de encontro, né, que a gente promove e é extremamente importante, justamente para a gente pegar todo o feedback e levar para a matriz para a gente conseguir organizar esse portfólio. E com isso, nós temos hoje, né, de plantas monitoradas, 8 terawatt-hora de energia produzida. Então, isso para microinversor, né, microinversor começou a se popularizar em 2019, 2014, ninguém falava de microinversor aqui no Brasil, né? A Ecori iniciou, o Leandro andando com o microinversor debaixo do braço, meio que é, fazendo, fazendo com que o pessoal entendesse o que era o produto em 2014, mas em 2019 nós tivemos esse salto, né, a procura de equipamentos mais seguros, iniciamos essa caminhada em busca de segurança, então esse 8 teras de energia produzida dos nossos sistemas é um marco extremamente relevante para a marca. E importantíssimo, né? Eu acho que quando a gente fala de marca, contar toda a história, toda a trajetória da Persistence aqui no mercado brasileiro, a trajetória da Persistence de forma global é extremamente importante. Só que o que realmente traz a segurança para vocês não encararem, putz, a Mariana está falando sobre a marca só porque ela trabalha para a marca hoje, né? Então, qual é a segurança da gente fazer um investimento? Comprar o microinversor da Persistence hoje. Então, a gente trabalha trazendo inovação tecnológica, sempre buscando modelar o nosso portfólio. A gente não tem medo de descontinuar produtos se aquilo não fazer sentido para o momento do mercado. E mesmo assim,
né, tendo essa atitude arriscada de vamos continuar um produto que era sucesso de vendas, porque o mercado ele vai se moldar nos próximos anos para utilizar modos de maior potência. Então a gente não tem esse medo de arriscar e receber, né, receber essa notícia de estar no número como top 1 da Sinovoltaics, como uma empresa com maior solidez financeira e não apenas só de microinversores, mas de inversores, né, fotovoltaicos em geral, representa que mesmo arriscando, mesmo trazendo inovação tecnológica, a Persistence faz de uma forma para se manter saudável. Então, a saúde financeira é o que representa a segurança para quem está investindo em um produto da Persistence. É a segurança que o cliente final que vai fazer o investimento financeiro vai ter de que essa marca ela não vai sumir do mercado. A garantia de 25 anos, a garantia de 15 anos que a gente oferta para os nossos produtos, para o nosso portfólio, ela vai se manter, a gente vai conseguir cumprir com essa garantia, porque mesmo trazendo inovação, mesmo descontinuando produtos que eram sucessos de vendas, a gente consegue ter sucesso financeiro, se mantém como uma empresa rentável, uma empresa que tem saúde financeira, que é reconhecida mundialmente como número 1 quando se trata de rentabilidade, né, de bancabilidade dentro do mercado fotovoltaico. Então, receber essa notícia, estar como o número 1, a Persistence, ela é uma empresa rentável por 13 anos consecutivos. Nós estamos na Bolsa de Valores, então é uma empresa de capital aberto e sempre esteve no top 3, né, da Sinovoltaics, mas em 2025, como eu falei, um ano extremamente desafiador. Estar no ranking no número 1 representa muito para quem está fazendo investimento. Então, o objetivo da Sinovoltaics é justamente trazer esse tipo de informação para o mercado. Empresas que querem fazer investimento e querem buscar segurança nas marcas que estão investindo, elas utilizam essa pesquisa justamente para ter a certeza de que podem fazer um investimento, que não estão colocando em risco ou estão reduzindo a quase zero o investimento que será feito da marca. Então, a Sinovoltaics, ela tem esse peso e uma empresa que está há 15 anos no mercado, 13 anos em crescimento e rentabilidade maior do mercado. E falei bastante sobre inovação, né? O tanto que a gente preza por trazer produtos novos. A Persistence não é uma marca que vai trabalhar apenas o aumento de potência dos seus equipamentos, porque aumentar a potência é a parte mais fácil do desenvolvimento de produtos. Você pega o mesmo hardware, você vai aumentando ali a potência desses equipamentos, trabalhando sempre com o mesmo produto. A Persistence vai além. Nós iniciamos com um microinversor, 1 para 1, nós evoluímos para um microinversor multimódulo, 2 para 1, 4 para 1, nós temos o QT2D, que são 8 módulos para um microinversor, e quando a gente conseguiu ter muito sucesso, já a confiança de que a parte de geração estava dominada, nós iniciamos a parte de desenvolvimento de armazenamento. Porque já em 2019, a gente entendia que os equipamentos, o perfil de consumo, né, a forma de consumo, é, iria modificar, que o mercado maduro, ele não quer apenas gerar sua energia, ele quer também gerenciar a sua produção, ter autonomia. Então, em 2019, com um portfólio extremamente completo, nós trouxemos a ideia de um armazenamento que não tornasse obsoleto, né, o sistema fotovoltaico com microinversor, e assim nasce o AP Storage, e a gente vem desenvolvendo novos produtos. O primeiro RSD, né, nós lançamos lá em 2017 para atender a mudança de norma nos Estados Unidos. Então, a gente sempre pensando em segurança, sempre pensando em desenvolver equipamentos que fizesse sentido, né, para cada região que a Persistence atua. E podemos dizer aqui, são 50% do nosso time de colaboradores responsáveis pela parte de pesquisa e desenvolvimento.
Lembra que eu falei? São 9 escritórios físicos que estão espalhados por todas as regiões, buscando informações, tendo esse relacionamento com o mercado para a gente coletar essas informações para que o time possa desenvolver um produto. Eu estou vendo o pessoal aqui pedindo o Trifásico 220, é justamente isso que a gente quer e a gente precisa, esse feedback de vocês, para que a gente possa fazer essa ponte. Tá chegando. Tá? Eu vi o Carlos postando aqui. Carlos, tá chegando. A gente tá com o LT já em portfólio, junto com a Ecore, o LT12K. E o próximo passo vai ser o Trifásico 220, porque, como todo mundo aqui conhece, né, já sabe quem é a marca P-Systems, nosso portfólio procura atender todo tipo de projeto, classificação de rede, e não vai ser diferente com o armazenamento. Então, o próximo passo agora, a gente está na fase de validação técnica, tá? Então, tá chegando. Mais um pouquinho só. Então, são 50%, né, do nosso quadro de colaboradores responsáveis pela parte de desenvolvimento. São mais de 212 patentes registradas e 95 dessas patentes são de inovação tecnológica. Lembra que eu falei? Não é apenas modificar, aumentar a potência desses equipamentos. É construir um novo hardware. E mesmo construindo novo hardware, arriscando, né, lançando produtos extremamente disruptivos para o mercado, trazendo inovação, a P-Systems se mantém saudável financeiramente, mantém esse crescimento de times, mantém esse olhar buscando sempre qual será o próximo passo. Hoje a gente entende que o mercado, de uma forma global, de uma forma geral, ele está tendendo para armazenamento. Mas qual será o próximo passo? Vai ser armazenamento em grande escala? A gente já tem também o BES, ainda não está no Brasil, não está no portfólio, mas a gente está, né, já tem alguns projetos rodando. Vai ser, é, como fala, carros elétricos, né? A gente fazer a recarga de carros elétricos, trazer os carregadores veiculares. Então, vamos desenvolver também. Vai ser trazer autonomia, clientes que querem acelerar o processo, querem ter autonomia de projeto, querem viajar e se manter conectados sem precisar de um grande projeto. Então, equipamentos portáteis, a P-Systems também está nesse caminho. Então, é sempre nesse olhar de, mesmo tendo o tamanho que a P-Systems tem, de não ter medo de arriscar. Eu acho que essa é a nossa maior. É o meu motivo de maior orgulho de trabalhar com a marca hoje, é de não ter medo de arriscar, da gente nos colocar à prova de mudar o hardware, mudar todo o portfólio para atender de verdade a necessidade de cada mercado. E com isso, né, nós atingimos hoje, nós temos aqui no Brasil o maior portfólio de microinversores do mundo. Pode soar um pouco pretensioso, né? O pessoal às vezes vai olhar em alguns concorrentes e falar, não, mas aquela marca tem 5 modelos. Mas realmente são modelos diferentes? Ou a gente está falando de inversores com 4 entradas que têm potências diferentes? Quando a gente fala maior portfólio, é um olhar de nós temos modelos hardware diferentes. Nós possuímos o equipamento monofásico 127, DS3LV, os monofásicos 220, aonde eu tenho um monofásico que consegue se conectar com 4 módulos de alta potência, né? Todos aqui vão se conectar com módulos de alta potência. Nós temos também equipamentos trifásicos, aí é o trifásico 220, trifásico 380. Então, é ter quando a gente fala do nosso maior portfólio, é justamente conseguir atender todo tipo de projeto. Aqui está faltando não só o híbrido, Carlos, mas também o nosso xodózinho, que era o equipamento quad, né? Então, quem aqui lembra do QS1, QS1A? Aqui nós temos equipamentos com 2 entradas, o DS3D atende, sim, né? 4 módulos, mas eu ainda sinto falta aqui de um equipamento com 4 entradas, monofásico. Espero que a gente tenha algumas novidades em breve. E o nosso Easy High, que é um microinversor híbrido, também faz parte do nosso portfólio, só que ainda não está disponível aqui, porque a gente está trabalhando na parte de certificação. Tá? Nós apresentamos ano passado ou esse ano? Acho que ano passado na Intersolar. E é o equipamento que, na minha percepção, ele atende vários perfis de cliente, a gente consegue atender projetos, né, de formas variadas.
E eu gostaria muito de estar apresentando ele aqui hoje, mas a gente está trabalhando na parte de certificação. Por isso que ele não está aqui, porque esse é o portfólio atual, que a gente já tem disponível para venda, que vocês podem entrar em contato com o time da Ecore, que está presente aqui também, para fazer pedido, porque já está disponível. E não é apenas, pode passar agora. A gente já vai entrar na parte principal, né? Que é a parte de boas práticas. Então, não adianta a P-Systems oferecer toda essa segurança, né, como marca, trabalhando muito a questão de pós-venda, da gente ter um melhor atendimento, da gente conseguir atender de forma ágil, se a gente não conseguir, auxiliar vocês na evolução do nosso portfólio, mas trazendo esse olhar de campo, né? Então, o Agnaldo está aqui, como eu falei, ele vai trazer alguns pontos que, na percepção de pós-venda, são pontos relevantes para a gente conseguir ter uma melhor interação na parte de pós-venda, para reduzir também o nível de estresse, às vezes em campo, né? Às vezes a gente precisa agilizar, a gente pede alguns testes e acabam não ficando tão claros, o motivo da gente pedir esses testes. Mas é trazer um olhar do que a gente recomenda, algumas dicas, e eu espero que vocês agora participem bastante, tá? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Agnaldo. Espero que vocês interajam, tragam as dúvidas. Não precisa guardar as dúvidas para o final, porque eu e a Bia, a gente está aqui justamente para ir já fazendo aqui as perguntas para o Agnaldo e a gente ter a maior interação possível, tá? Então, obrigada, até daqui a pouquinho. Bom, dando sequência, então, assim como a Mari comentou, a gente vai começar agora a falar sobre instalação e boas práticas, tá? Aí fazer alguns pontos que são importantes na hora da instalação, alguns pontos que o próprio manual dos equipamentos, por exemplo, traz como relevantes, né, importantes para esse momento ali da instalação. A gente vai trazer algumas recomendações também para esse momento e algumas dicas, e tudo isso com base com os chamados, né, com os casos que a gente tem aqui no dia a dia no suporte técnico, tá? Então, a gente vai fazer essa primeira parte, né, falando um pouquinho sobre, mais especificamente, os microinversores, em um segundo momento sobre as ECUs, e a gente vai trazer também alguns pontos sobre o nosso sistema AP Storage. Bom, nesse primeiro momento, em relação à instalação dos microinversores, né? Então, após ali fazer a marcação da posição dos microinversores, é muito importante fixar o cabo-tronco no trilho, tá? Para que esse cabo-tronco ele não fique solto ali no telhado, né? Esse cabo solto ele pode acabar gerando algum risco, né? Pode acabar tendo rompimento desse cabo. Além disso, essa exposição do cabo ao sol, ela pode elevar a temperatura de operação desse cabo, né? Então, ele vai acabar operando ali numa temperatura acima do que ele foi projetado para trabalhar. E, assim, o principal ponto aqui é a segurança tanto do instalador quanto da instalação em si. Aí, além disso, tem a questão estética também, né? Que assim, a instalação fica muito mais organizada também com esse cabo-tronco ali fixado certinho. Bom, próximo ponto, na fixação do microinversor em si, garantir que ele esteja abaixo dos módulos, tá? E que a arruela de aterramento esteja voltada para os trilhos. Porque é importante, esse ponto da arruela estar voltada para os trilhos é importante para que o microinversor esteja no mesmo potencial de aterramento dos trilhos, tá? Então, garantir que ele esteja fixado dessa maneira corretamente na hora ali da instalação. Outro ponto importante também, verificar o espaçamento entre o microinversor e o módulo, né, para ter uma dissipação de calor, para ter uma boa ventilação ali na instalação, para garantir que o microinversor consiga fazer essa troca de calor, né, e consiga operar da melhor maneira possível. Tá? Em relação à caixa de junção, utilizar caixas com uma proteção adequada, né? Tentar não deixar essa caixa exposta ali também ao tempo, para evitar que entre a água da chuva, por exemplo. E, além disso, manter, né, as conexões firmes, essa conexão CA,
utilizando materiais de boa qualidade. Nossos manuais, assim, a gente não traz uma especificação correta de qual dispositivo tem que ser utilizado, a gente não traz isso especificamente, mas a gente sempre recomenda que siga certinho as normas, né, vigentes, especialmente a NBR 5410, e utilize esses dispositivos, esses materiais de boa qualidade para garantir esse contato firme ali na junção e para que não tenha nenhum problema ali nesse ponto de conexão. O Carlos trouxe um ponto aqui que no slide anterior realmente está faltando o Z. O Z é bom já você trazer esse ponto, né? O adaptador Z é justamente para a situação onde o microinversor, o espaçamento ali com o backshift do módulo, ele não é respeitado, né? Eu acho que o Agnaldo trouxe até como uma parte de dicas nessa instalação aqui. Um vídeo feito há algum tempo atrás. E nesse momento aqui, o módulo ainda tinha 40 milímetros. Então, assim, era um módulo com uma espessura maior que não encostava. Infelizmente, né, depois de 2021, os módulos, o frame do módulo ali passou a ser reduzido. Então, por isso que a gente começou a recomendar o Z, né, a partir desse momento. Mas o Agnaldo vai trazer, né, traz esse ponto aqui nos próximos slides. Obrigado, Mari. Bom, ainda sobre a instalação dos microinversores, falando um pouquinho agora sobre a conexão CC, é importante garantir que seja utilizado o mesmo modelo e marca de conector para garantir a compatibilidade entre esses conectores. E, além disso, adicionar extensão, né, caso a distância não seja suficiente, para garantir uma instalação ali correta, sem nenhum problema. Ainda na conexão CC, cada módulo deve ser conectado no mesmo canal, então é importante se certificar na hora da instalação que o mesmo módulo não esteja sendo conectado em dois canais diferentes, porque isso pode acabar danificando o equipamento também, tá? Então, seria até legal, né, identificar os pares de cabos positivo e negativo para evitar esse tipo de conexão, né, e evitar uma possível danificação aí do microinversor, tá? Além disso, ainda na conexão CC, nós temos alguns modelos onde é necessário, né, a instalação de dois módulos em série, como o DS3D e o nosso QT2D. Então, é importante que os dois módulos estejam conectados para que o canal do microinversor atinja a tensão mínima de operação e entre, né, na operação em si da forma correta. Se for instalado somente um módulo, esse canal ele não vai entrar em operação, vai aparecer um erro enfim, não vai entrar em operação. Então, nesses modelos em específico, é importante certificar que estejam conectados dois módulos em série por canal. Esse ponto é extremamente importante, que a gente recebe alguns chamados, algumas solicitações, né, questionando por que que o microinversor não está produzindo, ou por que tal canal não está produzindo. Os modelos DS3D e QT2D, eles trabalham com uma tensão ali da entrada maior do que os modelos DS3LV, DS3H, QT2 220. Então, como eles trabalham com uma tensão até 118, foi atualizado agora no datasheet, era 120, a gente trabalha com até 118 volts CC, nós precisamos de uma atenção maior para inicialização. Então, esses equipamentos, eles foram pensados para acompanhar a evolução, né, o aumento de potência dos fabricantes de módulos, e por isso a gente estava prevendo que a gente ia ter módulos que teriam uma corrente ali de 75, de 90 volts até 120. E a tensão de inicialização para esses modelos é de 50. E se você pegar hoje o datasheet dos módulos que a gente está comercializando aqui no Brasil, mesmo os módulos de 700 watts, a gente está trabalhando com uma corrente no máximo de 50. Então, por isso que a gente precisa de dois módulos para os modelos DS3D e QT2D, porque a gente precisa no mínimo de 52 volts, tá? Então, só esse adendo. Perfeito, Mari. Bom, aqui a gente traz algumas recomendações, tá? Então, em relação à fixação dos microinversores, importante certificar que eles não fiquem entre os módulos, né?
porque dessa forma eles ficariam expostos ali ao tempo, à chuva, tudo mais. E reforçando mais uma vez, em relação aos cabos CA, né, para eles não ficarem soltos no telhado para fazer a fixação deles ali no cabo tronco, aliás, no trilho, né, certinho para não ter nenhum problema. Bom, em relação ao final dos segmentos, importante proteger os condutores, tá? A gente trouxe o exemplo aqui no cabo tronco, utilizar o end cap para que esse condutor não fique exposto, né? Para que não haja nenhum contato ali, nenhum curto-circuito, enfim. Então, importante fazer a proteção do final do segmento, especialmente do cabo tronco. Em relação à conexão, em relação à conexão CA, é importante fazer a conexão entre o conector do microinversor e do cabo tronco com o disjuntor CA desligado. Isso é bem importante para a questão de segurança mesmo do instalador, tá? E, além disso, alguns modelos têm um indicador sonoro, tá? Então, depois que forem feitas todas as conexões ali no microinversor da forma correta, tem esse indicador sonoro que é como se fosse um bip. Ele também auxilia o instalador ali no momento da instalação a entender que as conexões foram feitas da forma correta e que o microinversor vai entrar em operação. É um ponto importante também nessa parte de conexão, né, do conector CA, é que ele tem uma marcação vermelha. Então, além de ter esse indicador sonoro, a gente escutar esse clique, a gente também tem que observar se toda essa marcação vermelha ela está coberta. Então, a gente conseguiu fazer o fechamento 100%. Como o Agnaldo pontuou, deixar esses cabos e até mesmo o microinversor exposto, nós estamos falando de um sistema que foi projetado para durar 25, 30 anos, né? Então, deixar ele exposto acaba e não garantir 100% dessa vedação pode sim trazer um dano para a instalação. E a gente vê muito isso acontecendo no departamento técnico, né? Quando a gente fala de proteção CP, quem aqui é cliente AP Systems, né, já instalou o microinversor AP Systems, pode em algum momento ter escutado no departamento técnico. Ah, tá com disparo de CP, quem é de agora, quem é mais das antigas escutava, ah, tá com HB, que é a ponte H, tá com problema de ponte H. É justamente quando o equipamento ele sente essa oscilação da rede, que pode sim ser causada pela má conexão ali na parte CA, por esse cabeamento não estar isolado da forma correta, com o handicap. Então, reforçar esses pontos é extremamente relevante e importante nesse momento, porque a gente vê muito isso acontecendo, né? Fazer a emenda, a gente não existe uma recomendação formal da P-Systems com relação às emendas, né? Tanto na parte ali que vai para a caixa, na caixa de junção, né, se vai utilizar a caixa de junção ou não. Só que a Persistence fornece o handicap justamente para facilitar a vida de vocês, para que o cabeamento ele seja protegido, a gente não tenha nenhum tipo de oscilação ali, esse cabeamento ele não tenha contato, né, com poeira, com água, que não entre em contato com alguma parte metálica ali do telhado, trazendo mais risco para a instalação. Então, dessa forma, a gente entende que essas recomendações acabam prevenindo muitas situações que a gente observa dentro da parte técnica dos atendimentos. Bom, aqui a gente traz algumas dicas, como o pessoal já citou, né, o próprio adaptador Z. Então, é importante a utilização do adaptador Z justamente para garantir que haja esse espaçamento mínimo ali entre o microinversor e o módulo, né? Para que o microinversor consiga fazer essa dissipação de calor da forma correta e para que tenha uma boa ventilação ali entre os dois equipamentos. E o suporte Z também traz uma maior sustentação na hora da fixação do microinversor no trilho, tá? Então, o, o adaptador Z, especialmente para locais que o calor é ainda maior, né? A gente já tem muitas regiões aqui que o clima é muito quente e tudo mais, então ali abaixo dos módulos acaba ficando uma temperatura muito elevada. Então é importante utilizar o adaptador Z, se possível deixar essa distância ainda maior. A gente trouxe de 2 a 3 centímetros como uma recomendação mínima, basicamente. Então
quanto mais espaçamento ele tiver para fazer essa troca de calor, melhor para a instalação e para a operação do sistema em si. Acho que vai além do espaçamento, né? Além de garantir esse espaçamento mínimo ali entre o backsheet, né, a parte traseira do módulo e o microinversor e o telhado, a gente precisa também garantir que tenha circulação de ar. Já tive casos no suporte técnico onde tinha um espaçamento de 10 centímetros. Era mais do que a gente já recomendou para qualquer sistema. Só que o sistema estava enclausurado, o microinversor estava enclausurado, não tinha passagem de ar. E com isso, estava tendo disparos de derating. Então, o derate começou a atuar e a gente não conseguia entender porque o cliente mandava foto só desse espaçamento. Até que foi observado que ele estava enclausurado, não tinha passagem, não circulava ar ali. E com isso, o microinversor atuava por temperatura, né, a proteção. E então, assim, respeitar esse espaçamento é extremamente importante. A nossa recomendação no nosso manual é de 2 a 3 centímetros, né, dependendo do modelo. Essa parte de sustentação também, ela se demonstra relevante para os modelos mais novos, né? Quem aqui trabalhou com QT2D é um equipamento um pouco maior do que o QS1, o QS1A que a gente trabalhava no passado, até mesmo pela potência, né? São 3.600 watts. Então, a gente tem um equipamento um pouco maior e o adaptador Z, além de garantir que esse espaçamento seja o adequado, ele também dá a sustentação, né? Dependendo da qualidade do trilho, do material do trilho que está sendo utilizado, a tendência é que o microinversor ele acabe cedendo um pouco. E a nossa recomendação é que essa parte de conectores CC também não encoste no telhado. Até mesmo para não ter nenhum tensionamento e acabar danificando o MC4 ali da entrada. Então, assim, o adaptador Z, além de aumentar o espaçamento, ele também traz essa sustentação. Bom, outro ponto é fazer o mapa da instalação, né? Isso traz muita agilidade no comissionamento do sistema e também na manutenção. Então, esse mapa ele facilita muito na hora de encontrar um microinversor, por exemplo, onde que ele está instalado ali na planta, quais microinversores estão conectados no mesmo circuito. Inclusive, na hora de abrir um chamado, um atendimento, por exemplo, facilita na hora da identificação desse microinversor. Então, é importante fazer esse mapa para ter em mãos também, né, o posicionamento correto ali de cada um dos microinversores. Falando um pouquinho agora da parte de manutenção, então, importante não desconectar o CC com o CA ligado, tá? É importante, então, fazer desligar o disjuntor CA, né, primeiramente, utilizar a chave de destravamento para desconectar o conector CA do cabo tronco, e aí sim fazer esse manuseio ali nos canais CC do microinversor. Por questão de segurança, né, para não ter nenhum perigo, nenhum problema para o instalador na hora da realização dessa manutenção. Bom, aqui a gente entra então no nosso bloco sobre os comunicadores, que são as nossas ECUs. Primeiro, em relação à instalação da ECU, né? Local de instalação. A ECU ela não foi projetada para ficar exposta ao tempo, então é importante manter a ECU em um local arejado, bem ventilado, protegido, mas é também importante não enclausurar o equipamento, tá? Porque além de questões de temperatura, né, de não ter nenhuma ventilação ali para ajudar a ECU a não ter uma temperatura muito alta de operação, tem também a questão da comunicação em si. Então, esse enclausuramento ele pode acabar interferindo ali na comunicação Zigbee e também na comunicação Wi-Fi do equipamento. Então, importante escolher bem esse local de instalação e evitar que tenha barreiras físicas, por exemplo, e que ela não fique enclausurada. Tá? Em relação à interferência da ECU, é, é importante não instalar a ECU muito longe do roteador e também não deixar ela colada no roteador, né? Então, tentar manter a ECU mais ou menos até uns 9, 10 metros de distância ali do roteador, para que haja uma melhor qualidade do sinal, para que o sinal esteja estável, né? Essa conexão Wi-Fi. Além disso,
se certificar a respeito de interferência em locais que têm telhado metálico. Então, os telhados eles podem sim, causar uma interferência no sinal, especialmente no sinal Zigbee. Então, em locais onde tem telhado metálico, é importante deixar esse o mais próximo possível dos microinversores, de preferência próximo ali de alguma janela, que fique próxima, mais perto dos microinversores. A gente vai trazer também mais à frente como uma dica a própria utilização de antena extensora. Então, importante se atentar a possíveis interferências ali no local onde a ECU vai estar sendo posicionada. Em relação à conexão, Só um ponto que é importante, né, é fazer essa identificação da quantidade de obstáculos que existem ali entre ECU e os microinversores. E também é importante que a gente entenda, existe alguma interferência que está causando uma oscilação ou instabilidade na comunicação do Wi-Fi, porque a ECU ela possui dois protocolos, né? Então, ela possui o Zigbee, que é para comunicação com os microinversores, e ela libera, né, a ECU-R, a ECU-C e a ECU-B, elas liberam um ponto de acesso que é um Wi-Fi, é o wireless, é sem sinal, então é como se fosse um Wi-Fi. Esse ponto de acesso permite que um celular, né, um aparelho, acesse a página de configuração desse equipamento. Então, a gente precisa entender qual é o tipo de interferência que está acontecendo. É uma interferência da parte do Zigbee? Aí a gente vai aumentar esse alcance, vai melhorar ali a qualidade dessa interação da ECU com o microinversor. Aí é onde vai ver a dica do Agnaldo para a gente fazer a extensão ali. Às vezes não precisa fazer a extensão dos dois, do Wi-Fi e do Zigbee. A gente só faz aumenta, né, o cabeamento da parte do Zigbee para aproximar a ECU desses equipamentos. Ah, é uma interferência no ponto de acesso, é uma interferência no Wi-Fi da ECU. Aí a gente vai, existem algumas possibilidades, né? Como o Agnaldo trouxe aqui, da gente observar quais são os equipamentos que existem nesse cliente. Nós tivemos uma fase quando o roteador Twib ficou popular no mercado brasileiro, que trouxe um pesadelo para o suporte técnico, porque ele também, né, trabalha criando rede mesh, e mesmo o cliente não tendo outros repetidores, a forma com que ele criava sua rede atrapalhava o ponto de acesso da ECU e não permitia fazer a configuração. O time do suporte da Ecore está aqui no chat, eles não vão me deixar mentir. Que a gente passou uma fase extremamente complicada até a gente conseguir identificar. Hoje existem algumas formas de a gente conseguir fazer, né, driblar essa limitação. Até mesmo do Zigbee, a gente consegue alterar o canal desses equipamentos. Mas o Twib trouxe um grande desafio para a gente conseguir fazer a configuração da ECU, porque ele acabava atrapalhando e causando uma interferência ali no ponto de acesso do equipamento. maravilha. Bom, falando agora sobre a conexão da ECU na internet, né? Então, na hora da instalação, é importante verificar a respeito de bloqueio de portas, né, no local, porque se tiver algum bloqueio de portas ali, vai acabar impedindo com que a ECU consiga enviar esses dados para o monitoramento online. Então, se tiver se na hora da instalação, da conexão, identificou algum problema, é importante também já verificar se existe um bloqueio de portas, se houver, entrar em contato com o provedor de internet para fazer a liberação das portas necessárias, né? Para que os dados que a ECU precisa encaminhar para o monitoramento online sejam encaminhados sem nenhum tipo de problema. E, além disso, buscar fixar o IP da ECU no roteador, porque no local, às vezes, tem algum outro equipamento que está ali atribuído o mesmo IP, e isso pode causar uma certa interferência, né, nessa comunicação. Então, de preferência, fixar o IP da ECU para não ter nenhum tipo de problema ali com a conexão da internet. Bom, aqui a gente está trazendo algumas recomendações, tá? Então, quantidade máxima de microinversores por ECU. A gente tem os nossos modelos de ECU-R e ECU-C que a gente consegue
conectar até 100 microinversores, tá? E a ECUB, que permite o monitoramento de 4 canais. Então, se na instalação está sendo utilizado o modelo DS3D, por exemplo, a gente consegue utilizar 2 modelos de DS3D. Se estiver sendo utilizado o QT2, por exemplo, a gente vai conseguir monitorar um microinversor, né, que são os 4 canais ali de saída desse QT2D, por exemplo. Tá? Então, a gente tem um limite muito grande de conexão de microinversores em um único equipamento. Tá? Isso traz muito mais agilidade, principalmente na hora da instalação desse sistema, né? Você não precisa ter uma ECU específico ou algum comunicador específico para cada microinversor. Então, com um único equipamento, a gente consegue fazer a sincronização e o gerenciamento de até 100 microinversores nos modelos R e C. Então, isso é bem legal e ajuda muito na hora principalmente na instalação. E aqui, só para reforçar que os dados eles são reportados, né, da ECU para o monitoramento de 5 em 5 minutos. Bom, em relação ao ponto de acesso, a Maria já até trouxe alguns pontos, né, sobre essa questão. Então, sempre lembrar ali de pressionar o botão AP, especialmente na ECUR e na ECUB, para ativar esse botão de acesso, para permitir a conexão ali através do acesso local na ECU, para fazer as configurações necessárias. Lembrar também de desativar os dados móveis e esquecer a rede Wi-Fi local, para que você consiga acessar o ponto de acesso certinho, fazer a configuração sem nenhum problema, para configurar o sistema da forma correta. Em relação ao Zigbee, a gente recomenda, né, que a ECU seja instalado o mais próximo possível dos microinversores, especialmente onde for constatado ali que existem muitas barreiras físicas, né, no local. Então, quanto mais próximo a ECU tiver dos microinversores, a gente consegue ter uma garantia melhor, vamos assim dizer, de um nível de sinal melhor para essa comunicação, para ter uma comunicação mais estável. E, além disso, evitar proximidade com fontes de interferência. Tá? Então, antenas, por exemplo, podem causar interferência na comunicação Zigbee. Então, é importante também se atentar a esse ponto, na hora da instalação da ECU e também dos microinversores ali no telhado. Tem uma pergunta aqui interessante. É, deixa eu ver aqui o nome. O Neverton Gabriel, ele trouxe um ponto que a ECU está reportando de 10 em 10, em 15 em 15. Geralmente, né, nossa amostragem é de 5 em 5 minutos, e quando a gente observa esse aumento desse tempo de amostragem, 10 em 10, 15 em 15, às vezes meia hora, é quando a gente coloca uma quantidade maior de microinversores, tá? Então a gente precisa observar, porque existem modelos, quanto mais informação o microinversor consegue fornecer para a ECU, maior vai ser esse tempo, né? Então, assim, a gente precisa entender se existe uma quantidade acima do que é permitido, isso vai ser determinado pelo modelo de microinversor, e também pode existir a ECU, existe algum bloqueio, existe alguma dificuldade? Então, sim, aumentar ali essa antena, aproximar a antena do Zigbee dos microinversores pode melhorar, porque às vezes a ECU não está conseguindo recolher todos os pacotes de informação. A ECU, quando ela cria a rede mesh, ela vai determinar que o equipamento que tiver o melhor sinal, né, do Zigbee, ele vai ser o coordenador. Então, ele é responsável por coletar todos os pacotes de informação desses microinversores e transferir essas informações para a ECU. Então, se esse microinversor também não estiver bem posicionado, né, estiver os microinversores adjacentes, eles estiverem muito afastados do microinversor que é o coordenador, ele pode estar perdendo alguns pacotes de informação e isso pode estar aumentando esse tempo de reporte. A ECU pode estar também desatualizada. Eu coloquei aqui para o Carlos que é sempre bom manter a ECU atualizada, porque todos essas oscilações, esse comportamento, às vezes da ECU demorar um pouquinho mais para reportar, a gente não conseguir fazer a conexão do Wi-Fi, às vezes o ponto de acesso dela
ele fecha e aí você não consegue conectar, tem que fazer a conexão do celular novamente. Tudo isso é característica de uma ECU que não está na última versão. Então, recebeu o equipamento, tenta fazer a conexão dela o mais rápido possível, antes de levar para o cliente ou antes de iniciar a configuração dela na internet, para que ela receba o pacote de atualização, para que ela esteja na última versão de firmware, e aí sim o processo de configuração ele acaba ficando mais fácil. Bom, aqui a gente traz algumas dicas sobre a instalação da ECU. A gente já comentou, né, anteriormente sobre a utilização de antena extensora, tá? Então, principalmente em locais que a gente encontra muitas barreiras físicas ou que tem realmente um telhado metálico ali que pode estar interferindo no sinal. Então, sempre que for encontrado algo que está realmente dificultando essa qualidade do sinal, é importante utilizar antena extensora Zigbee, né, para garantir a estabilidade dessa comunicação, para que nenhuma informação dos microinversores seja perdida ou que a ECU não consiga fazer os reportes desses dados para o monitoramento. Então, é uma das dicas que a gente sempre que a gente sempre dá, né, nesses casos principais, onde tem muitas barreiras físicas ali no local. Como a Mari trouxe também há pouco, verificar sempre se a ECU está na última versão de firmware. Então, isso é possível ser feito através do acesso local no EMEA Manager. Tem ali um campo específico para verificar se a ECU possui alguma atualização disponível. Então, é importante sempre manter ela atualizada para a última versão do firmware para evitar qualquer tipo de problema na comunicação. Tá? Aqui, mais especificamente em relação ao AECUC, tá? É importante na hora da instalação verificar o sentido correto das setas, tá? Dos TCs, né? Que precisam ficar voltadas para o sistema fotovoltaico e confirmar a conexão correta dos TCs. Então, se o TC da rede, por exemplo, está conectado na fase A, ele tem que ficar ali certinho nos terminais A da ECU, fase B no terminal B e assim por diante. E também garantir que os TCs de rede estejam nos bornes da ECU de rede, fotovoltaico também a mesma coisa certinho, para não ter nenhum problema e não ter nenhuma visualização diferente, né, ali desses dados do monitoramento. Ó, tem uma pergunta aqui. O pessoal está interagindo bastante com relação ali à parte de configuração, de recomendações de rede. É uma pergunta que eu vou fazer para você, Agnaldo. Se você tem alguma atualização, né, do que eu tenho aqui, porque eu acompanhei essa parte de rede mesh lá no começo, eu não sei se o time da Matriz desenvolveu mais alguma coisa, mas o Luiz Cláudio, ele perguntou. Quem já tem rede mesh da provedora de internet, qual seria a melhor forma de instalação? É, Seria criar uma outra rede mesh específica para o sistema com microinversores? Geralmente, né, a interferência que a gente está falando, que um TWIB provoca, é no ponto de acesso da ECU, porque ele está muito próximo ali. Ele acaba não. Boa parte dos clientes, eles não utilizam ali os repetidores, né, criando realmente uma rede mesh. Então, teve alguma atualização da fábrica, alguma recomendação específica, ou a gente continua seguindo o protocolo de manter o roteador desligado, faz a configuração da ECU, porque essa rede está interferindo no ponto de acesso, né, da ECU, então não consigo fazer a configuração. Então, a nossa recomendação lá atrás, não sei se teve alguma atualização, por isso que eu vou aprender aqui com vocês agora, mas a recomendação era desligar esse roteador. Teve alguma atualização? Bom, Mari, até então é isso mesmo. Não tem nenhuma atualização assim do que pode ser feito de alguma outra maneira, né, para evitar esse conflito com a rede mesh. Mas, enfim, eu vou tentar buscar essa informação para ver se teve alguma atualização, mas até onde a gente sabe, seria isso mesmo. Eu acho pouco provável que a gente tenha evoluído assim. Se o time do suporte da Ecora tiver uma recomendação diferente também, quiser colocar aqui, né, para acrescentar, mas a recomendação que a gente utilizava no momento da configuração, se a rede mesh, o Twib estivesse atrapalhando a configuração, era desligar o roteador, fazer a configuração e depois voltar à comunicação. Então, infelizmente, esse era o único passo.
Bom, beleza. Bom, aqui a gente finaliza a parte de ECUs e a gente entra agora nas recomendações do AP Storage. Bom, primeiramente em relação à instalação, né, do AP Storage, especificamente no local de montagem, é importante garantir que o PCS esteja instalado em local abrigado, com boa ventilação, tá? Para ajudar ali na troca de calor, ter uma boa eficiência e também para o sistema como um todo operar de uma forma estável, sem nenhum tipo de problema em relação à elevação de temperatura. Tá? Então, o próprio manual traz ali alguns espaçamentos mínimos, né, necessários, tanto para os lados ali da ECU, quanto acima e abaixo dela. Tá? Então, é importante respeitar esses espaçamentos na hora de fixar a ECU. E, enfim, manter ela num local abrigado, para que não fique ao tempo, né? Para que não prejudique aí a operação do sistema como um todo. Em relação às conexões ao PCS, utilizar terminais e cabos apropriados, tá? Cabos bem dimensionados, sempre utilizar terminais para fazer todas as conexões ali no PCS, importante para garantir esse contato, né? Para que não tenha nenhum tipo de problema em relação a um contato mal, com um aperto que não está ali adequado. Então, se atentar a isso também, para que essas conexões sejam feitas da melhor maneira possível, da maneira correta e fazer as conexões também de acordo com o manual, né? Então, respeitar ali os bornes onde é a rede, colocar os cabos de rede certinho, backup, conectar as baterias, especialmente se atentar aos terminais positivo e negativo, enfim. Então, aqui nesse ponto seria mais realmente se atentar a qual circuito tem que ser conectado ali em cada borne do PCS certinho. Aqui também a gente traz um ponto em relação à conexão dos TCs, tá? É importante verificar a correta conexão dos TCs. Então, os TCs que estão de rede têm os bornes específicos para conexão de rede e os do fotovoltaico a mesma coisa, tá? Então, se atentar para não inverter a conexão dos TCs ali nos terminais do PCS. Além disso, verificar também o sentido correto da seta, né, voltada para o PCS, tá? Para que na hora de exibir esses dados no monitoramento não tenha nenhum valor ao contrário, por exemplo, ou enfim, algum valor que não esteja sendo exibido ali da maneira correta. Tá? Então, garantir que os TCs estejam conectados da maneira correta, nos bornes corretos, e também com o sentido das setas certinho conforme manual. Bom, além disso, importante fazer o aterramento de todas as conexões, né, de todos os circuitos ali da parte CA. O PCS ele tem um isolamento CCCA, então os terminais de aterramento, né, o aterramento da bateria não precisa ser conectado no PCS, tá? Então, por conta desse isolamento que o PCS tem, o CA e CC, importante garantir que todos os circuitos ali de conexão CA estejam aterrados da melhor maneira possível, enfim, da forma correta ali no PCS. Em relação às cargas de backup, é importante fazer o correto dimensionamento dessas cargas para que garanta que ali no backup essas cargas não vão ultrapassar a potência máxima do modelo, tá, que foi selecionado para o sistema. Então, é importante verificar essa potência máxima que vai ser conectada ali, né, de cargas do backup, perdão, para não ultrapassar a potência máxima que o PCS suporta ali no backup. E esse ponto sobre o balanceamento das cargas, né? A gente sabe que ali na instalação é muito difícil ficar 100% balanceado, mas quanto mais próximo disso, né, entre as fases ali, tentar balancear certinho essas cargas entre as fases do, do PCS, melhor para ter um bom funcionamento ali do PCS e para garantir esse maior equilíbrio possível das cargas no lado de backup, tá? Bom, sistemas que operam 100% off-grid, né? Que não tem nenhuma rede elétrica ali, importante
garantir que o aterramento esteja conectado corretamente, que esteja feito da forma correta, né? Porque além de ser, é, além da questão de segurança do sistema, o aterramento também vai ser o ponto de referência ali, o ponto zero do LS, tá? Então é importante para que o sistema consiga ler, né, as tensões certinho, para que todos os sensores funcionem da maneira correta. Então, importante garantir que o aterramento esteja feito da melhor maneira possível. E, além disso, nos sistemas que estão, né, 100% off-grid, é importante manter o estado de carga da bateria em 20% para fazer com que o PCS consiga gerar microrrede, para casos onde tenha microinversores conectados no backup, né, para que esses microinversores consigam iniciar a produção, né, e alimentar ali tanto as cargas quanto a bateria. Então, é importante manter pelo menos em 20% esse estado de carga. Bom, aqui a gente está trazendo algumas dicas, tá? O primeiro ponto é sobre o processo de inicialização. É importante finalizar esse processo para que o sistema inicie a produção ali, o funcionamento da maneira correta, e também porque nesse processo de inicialização já são indicados possíveis erros, né, da instalação. Por exemplo, um sentido das setas erradas dos TCs, ou então uma conexão errada nos TCs, ou de rede, ou do fotovoltaico. O próprio processo já tenta identificar ali alguma coisa que possa estar instalada incorretamente. Então, é importante finalizar esse processo, né, passar por esse processo para garantir que o sistema inicie corretamente. Em relação às baterias, então, verificar a capacidade máxima de baterias a serem conectadas em paralelo e também a correta posição dos DIPs, tá? Então, são algumas informações que a gente consegue diretamente através do manual da própria fabricante, por exemplo. Então, é importante certificar que essa conexão em paralelo os DIPs ali estão posicionados da maneira correta, né? Para que a comunicação das baterias seja feita corretamente também e também enviada para o monitoramento. Ó, pessoal, Bom, desculpa. Falando, pode pessoal, falar. agora é o momento para que vocês tirem todas as dúvidas sobre instalação de AP Storage, hein? Nós temos aqui o Agnaldo, nosso especialista, mas nós também temos aqui, o Rafa tá aqui, não tá? Eu vi ele comentando, o Tá, Rafael da Ecore, tá. que é uma das pessoas que mais conhece armazenamento da AP Systems. Então, Rafa, obrigada por você estar aqui, o André também, nós temos o Walter Diego, né? Temos o pessoal do suporte aqui da Ecore participando. E então esse é o momento para quem tem dúvidas sobre o AP Storage, instalação. Como eu falei, a gente trouxe alguns pontos do que a gente vem encontrando aqui na parte de pós-venda. Mas quem ainda não instalou e quiser tirar as dúvidas, quem já instalou e viveu alguma situação e quer, esse é o momento da gente trocar experiência, tá? Então coloque aqui as perguntas no chat, que o Rafael tá aqui, ó, participando. E ele conhece muito da Play Storage, então vamos tirar. Esse é o momento, vamos aproveitar esse momento. Bom, é isso mesmo. A gente está com o pessoal nota 10 aí da Ecore, então utilizem também, além da gente, o pessoal para sanar todas as dúvidas possíveis. Bom, aqui a gente traz um ponto sobre se certificar a respeito do modelo correto do PCS a ser utilizado, tá? Então, confirmar a tensão nominal no local de instalação, quando a gente está trabalhando ali com os modelos 5K e o 11.4, por exemplo, é importante certificar se o local tem uma rede fase 220, onde você vai precisar do modelo SP, ou então, se o local tem uma rede fase neutro 220, que você vai precisar do modelo SG. Tá? Então, importante garantir que você esteja selecionando o modelo correto para a aplicação que você vai instalar ali no seu cliente, né? Para o trifásico, a gente, por enquanto, né, tem o nosso LT12 380. Em breve a gente vai ter também para redes 220. E aí segue essa mesma linha, né? Só garantir ali que a tensão nominal do local esteja de acordo com o modelo que você selecionou. Tem uma pergunta aqui do Carlos. Ele questiona sobre o split phase, se ele funciona em rede bifásica.
A nomenclatura é split phase, mas nós traduzimos lá para matriz justamente um equipamento para nossa rede bifásica e não uma rede de fase dividida. Tá? Então, para que eles entendessem como seria essa configuração, a melhor forma que nós encontramos de traduzir o que seria uma rede bifásica, né? Porque conversando com o time da matriz, eles ficam loucos quando se trata das redes aqui no Brasil. Então, a gente conseguir desenhar para que eles consigam desenvolver um produto que esteja adequado, né, para atender todas as redes. E a melhor forma que nós encontramos para explicar foi exemplificar com esse exemplo de fase dividida. Apesar de mandar gráficos e desenhos, então, para que eles tipo, entendessem ali que precisava desse hardware diferente, né? Então, nós temos um modelo monofásico que ele não vai trabalhar em uma rede bifásica, e a gente queria esse equipamento específico, e aí ficou mais fácil para entendimento ali utilizar a nomenclatura split phase, que é o fase dividida, mas ele é justamente para nossa rede bifásica. Existe sim uma versão split phase para fase dividida, que vai trabalhar em rede delta aberta, que nós trouxemos algumas unidades para o Brasil, mas como boa parte utiliza a conexão bifásica, então aí esse split phase é para conexão bifásica. Caso vocês precisem de um equipamento para fase dividida, aí é só entrar em contato com a gente que a gente vê como a gente pode resolver nessa situação. Bom, aqui a gente finaliza a nossa parte de instalação em boas práticas, né? Agora a gente abre também para as perguntas, né? Então, acho que é isso, Mari. É isso aí, tô aqui, o Carlos cumprimentou. Mas é bem simples, é 120, 180. É justamente esse o nosso maior desafio. É explicar e desenhar para o pessoal que existem redes no Brasil que são delta aberto, que a gente vai ter ali uma defasagem diferente, e para que eles construam, né, o hardware de forma diferente. Então, esse foi um desafio. Mas explicando dessa forma, split phase, eles entenderam, a gente conseguiu o nosso produto.